Nacional interrompe a sequência do Grêmio. Um Grenal que eu confesso para você estava cheio de expectativa em relação à parte técnica. Não foi um grande jogo, né? Não foi um grande jogo. Por que essa Porque eu sempre gosto de ver um bom jogo de futebol. Quando tem Grenal, eu quero bom jogo. Sim, é mais a torcida por um bom jogo do que propriamente a expectativa pelo que as equipes já demonstraram ao longo da competição. Não, isso eu desconsidero. Chega no Grenal, eu passo uma borracha, faz de conta que não aconteceu, entendeu? Entendi. O Grenal é uma parte, tu entende? Sim. É uma coisa, até pela magia do clássico e tal, né? Mas enfim, foi uma festa muito bonita da torcida do Inter Internacional, portanto, campeão gaúcho. Com justiça? Com justiça, né? Foi o melhor time que foi superior, jogou com estratégia. O segundo jogo foi chato também porque o Inter quis fazer ser chato, né? Já que estava com 2-0. Quem tinha que dar a emoção, quem tinha que arriscar era o Grêmio. O Inter, se fizesse um jogo protocolar, como fez, sairia com o título e foi o que aconteceu. Então, o Inter fez a leitura correta das finais, né? Aquela coisa da final não se joga, se ganha. O Inter até jogou quando precisou jogar no primeiro tempo, né, daquele jogo lá da Arena, em que começou amorcegando, depois saiu pro jogo, fez os 2 gols e na segunda etapa daquele jogo já fez questão apenas de administrar. E ontem também jogou se administrando, tendo a vantagem de 2-0, jamais foi ameaçado de perder o título do Campeonato Gaúcho, bem pelo contrário, ainda ampliou a vantagem para 3-0 no agregado. Depois sofre o gol, mas em nenhum momento correu o risco de não ser o campeão gaúcho nas finais. O Inter sempre teve o controle do placar e isso faz com que nem se arrisque tanto, né? Nem tente dar o espetáculo, porque o título já era o grande objetivo. O Internacional, ele valorizou mais o gauchão do que o Grêmio na prática, né, Daniel? Claro, o Grêmio valorizou no sentido de que entrou em brigas, discussões, questões da arbitragem, mas acho que essa palavra estratégia aí está bem colocada pelo Calvin, né? E mobilização, né? O Internacional, ele sempre usou a sua força máxima, né? Correu muitos riscos, isso que foi amplamente debatido. Daqui a pouco tem um cara que se machuca e pode ficar fora por um longo tempo, mas enfim, o Inter entendeu que o primeiro passo para depois voltar às grandes conquistas é ganhar o gauchão, né? Porque isso aí solidifica internamente, dá muita força. Então o Inter fez toda essa projeção aí, recuperou os jogadores em tempo hábil, né? A gente até nunca saberemos se havia tanta gravidade ou não nas lesões, aí, sobretudo do Alan Patrick. Mas enfim, o Internacional valorizou muito a competição, ele não desperdiçou as chances de ganhar pontos, mesmo em jogos contra equipes mais fracas, colocou tudo que tinha de melhor para justamente levar a decisão para casa, né? E não adianta, essa questão de decidir em casa num Grenal pesa muito. O que se viu ontem quando eu subi lá, apresentei o jogo aberto, aí subi às 13h30 da tarde para a cabine, Daniel, rapidamente, para dar uma olhada lá. Quando você vê o estádio lotado daquela maneira, não tinha... Cara, o Grêmio teria que ser muito forte, cara, para superar tudo. A desvantagem e o ambiente, né, cara? Impressionante a mobilização da torcida. Olha, parecia assim uma decisão quase que de Libertadores América, cara. Tanta gente, tanta mobilização. Então, mais do que merecido o Inter campeão gaúcho. E o jogo acabou sendo morno. Claro, porque o Internacional, ele tinha até esse dever, assim, tentando jogar em cima da vantagem que tinha construído no último final de semana, mas sempre com um certo receio. Um certo receio por conta de tudo que aconteceu nos últimos anos, as tragédias que aconteceram no Beira-Rio, os jogos, assim, vexatórios, então tinha um certo receio dos dois lados, porque o Grêmio também tentou uma certa mobilização no início do jogo, mais na transpiração do que na inspiração, tentou atacar o Internacional sem êxito no primeiro tempo, a única finalização foi um chute, se não me engano, do Kiko Oliveira e outro do Camilo, os dois chutes longe do gol do Antony, então foi um jogo morno, por conta de um certo receio das duas partes. O Inter tentando acabar com essa pressão que existia, enquanto o Grêmio tinha um certo receio até que o resultado pudesse ser pior do que foi. Então, mas é aquilo, o Inter se preparou para esse Campeonato Gaúcho, como vocês trouxeram, eu concordo 100% com o que vocês disseram, e o Grêmio, acredito que sabia que a partir do momento que escolhe um trabalho de um técnico estrangeiro, que demanda mais tempo e principalmente monta o elenco de maneira tardia, os resultados demoram a aparecer, e o Campeonato Gaúcho ficaria mais distante dessa forma. Então, o Inter se mobilizou, o Inter se preparou para um Campeonato Gaúcho que tinha componentes históricos,
pontos, que era a tentativa do octacampeonato. O Inter em uma seca, um jejum de títulos muito importante. Então era um campeonato gaúcho muito pesado, venceu o time que se preparou da melhor forma. O que achou do jogo, Pretzel? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Um abraço para todos. Eu achei, já era esperado para mim. Aliás, se a gente for pegar todas as finais, Fla-Flu foi um jogo ruim. Pois é, Corinthians e Palmeiras foi um jogo ruim. Ceará e Fortaleza foi um jogo ruim. E eu já esperava que o Grenal fosse também um jogo picotado, porque o Inter jogou pelo título, o Grêmio jogou pela vitória. Então, para mim, o resumo é esse. O Inter jogou pelo título, o Grêmio jogou pela vitória. O Inter campeão com empate 1-1. Era isso que o Inter precisava. Campeão incontestável, campeão invicto. E parabéns ao Roger Machado e ao Paulo Paixão, desde que os dois assumiram no ano passado. Eu sempre acreditei que os dois é que teriam condições de recuperar o Inter, eles recuperaram. E evidentemente que eu não acompanho o dia a dia, mas fazer também uma menção ao D'Alessandro, que desde que ele chegou, deu para notar que havia comando também no vestiário do Internacional. Então parabéns ao Inter, campeão gaúcho de 2025, e tem que comemorar mesmo. Título é título. Como dizia Nelson Almeida, né, Benfica? Taça no armário, faixa no peito e bicho no bolso, não interessa. Agora, nessa fala do Xandão, eu vou concordar se for na teoria do Grêmio jogou pela vitória, porque na prática, pelo menos no primeiro tempo, a sensação que dava é que o Grêmio queria era não tomar o gol cedo, para não tu tem razão, Calvi, mas jogo. O sentido é esse, né? O Grêmio jogou para tentar ganhar, o Inter jogou pelo título. Na teoria sim, mas na prática o Grêmio pouco fez. Para um time meio que precisava fazer curto, 2-0, né? O Grêmio mal tentava fazer o primeiro. Mas é Grêmio cobertor curto, né? O que ele fez? Ele ajustou um pouco a defesa, o Grêmio marcou mais, teve mais poder de... O Alan Patrick foi bem marcado, né? Alguns outros jogadores... O Grêmio conseguiu marcar, mas aí se tu não tem a figura da faltas, né? Marcado com muitas faltas. Mas se tu não tem né? Sim, foi sequencial, assim, né? Era meio que rodízio. E se tu não tem um armador no time, fica muito difícil, né? Isso muito acontece, complicado, né? Isso acontece também por conta da distância que existe entre as duas equipes hoje. O Grêmio tem peças que podem tornar a equipe competitiva, tem potencial para isso, mas hoje a desorganização é muito grande. Com a entrada do Edenilson, o Grêmio conseguiu recuperar um pouco no meio de campo, mas perdeu completamente aquele poderio ofensivo que tem com o Monsalve, por exemplo. Símbolo da distância de qualidade, de proposição de jogo das duas equipes está na figura do primeiro volante. Enquanto o Inter tem o Fernando, que é o volante que além da marcação, ele sai pro jogo, ele distribui, ele encosta no zagueiro, pega a bola, distribui, leva o time à frente. O Camilo, no jogo de ontem, era ou passe enforcado pra trás, né, quando ele recebia a bola, ele se assustava achando que já ia perder e dava um passe na fogueira pro zagueiro que tinha que dar o balão. E quando ele resolvia dar o passe pra frente, ele errava. Errou quase todos os passes, assim, pra frente, né? Então, ali pra mim, tava uma distância muito clara do que cada equipe conseguia fazer propondo o jogo a partir da figura do primeiro volante. E olha que o Fernando não fez um grande jogo, hein? Nem precisou. Foi abaixo da sua média. Nem precisou, mas quando ele se apresenta ali ao lado dos zagueiros tem dois caras subindo na marcação dos dois zagueiros, chama um terceiro jogador de linha, que tem qualidade no passe, pra ter essa primeira superioridade na saída de bola. O Grêmio não, o Grêmio é Gemerson, Wagner Leonardo, Gemerson, Camilo escondido na marcação, bola no Volpe e balão. Uma mecânica de jogo muito simples que o Grêmio ainda não quis melhorar, ou não acha que tá certo dessa maneira, acha que o futebol se joga assim, de zagueiro para zagueiro até o goleiro dar o balão. Não sei, mas me parece uma distância muito clara na figura dos primeiros volantes, um que se apresenta pro jogo e sai jogando com qualidade, o outro que fica escondido na marcação e quando recebe essa bola, ou erra o passe ou dá um passe enforcado para trás. E a figura desse primeiro volante, ela tá no Cuejar, né? Que o Grêmio se preparou, o Grêmio foi atrás de um cara pra essa função porque é muito importante. E mais do que isso, o Inter... Eu achei até que ele ia aparecer no time, tá? Pensava que ele no tava banco sendo... Ontem? Chegou a ficar no banco? Não, ele não ficou no banco, não. Banco. Eu até se cogitou que fosse jogar, né? Eu até vou dar uma conferida aqui, mas acho que não ficou, não. Porque o Cuejar, ele é um... Tava no banco. Um cara que veio com muita expectativa, mas que infelizmente ainda não aconteceu no Grêmio. Mas é aquilo, o Inter ontem tinha, por mais que existisse toda uma pressão histórica em virtude da seca, do jejum de títulos, esse elenco do Internacional, confiante, tinha um trabalho mental muito superior, um universo de distância em relação ao Grêmio. Então, sem o João Pedro, o Quinteiros acaba optando pelo Serrote, que eu acho que fez um bom jogo, mas que foi engolido. Foi muito mal. Pela estratégia dos jogadores. O Internacional, conhecendo o perfil do Serrote de ser um cara muito pilhado,
se ele continuou no segundo tempo, provavelmente seria expulso. Então, assim, isso é só um exemplo, porque eu vejo que o Internacional, mesmo com uma pressão histórica carregando na mochila, ontem, com a confiança do trabalho do Roger recente, o grupo estava muito confiante e o mental foi muito importante esse ontem. time, assim, ó, o que eu vi ontem foi assim, a mochila, ela tava com a torcida. Eu acho que o peso, ele se fez presente na arquibancada. Porque em determinados momentos o estádio não estava cantando. Estava mais Quieto, no né? silêncio, apreensivo e tal. Isso é do torcedor, mas do time não pareceu. O comportamento do time indicava algo bem diferente. Pois é, eu acho que o trabalho mental do Inter não é uma relação com o Grêmio, é com o próprio Inter, né? É, a gente tá Esse- pegando o Inter dos esse Inter, Inter de do hoje Inter é um com os time- internacionais, como diria o... Esse é um Inter muito mais preparado, né? Sem dúvida. Puxa vida, essa questão que o Pretzel levanta aí, a importância do Roger Machado, do D'Alessandro, do Paulo Paixão. Puxa, fazia tempo que o Inter não tinha uma base tão boa assim, né? Um vestiário tão forte, com gente tão vencedora e um pessoal positivo, né? Todo mundo puxando pro mesmo lado. Então essa coisa pesou muito aí nessa campanha do Inter. E a figura do Agora uma Roger... parte só. Me permite só uma parte. O Igor Serrote só bate, ô Léo. Não Tá jogou louco, nada. cara. Eu também achei que Jogador não jogou apavorado em campo. Eu tô vendo os torcedores do Grêmio, surgiu um lateral direito. O Grêmio tem 13 e tem 1. Só bate o menino tava apavorado em campo. Se ele ficasse mais 5 minutos em campo, seria expulso. Só bateu. Ele até chegou a correr risco num lance que ele faz.